É hoje que a gente vai aprender o Windows Forms do zero. E aí, Dev, tudo bem contigo? Eu tô bom. E para quem não me conhece, meu nome é Fred e o meu objetivo é te ajudar a desenvolver aplicações C#. Então, caso tu te interesse por esse assunto, te inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, eu sei que o Windows Forms não é a tecnologia mais moderna para a criação de aplicações gráficas para Windows, mas com certeza é muito popular e bem fácil de aprender. Para criar aplicações Windows Forms, a gente só precisa do Visual Studio 2022 ou algum mais moderno instalado. Pode ser até a versão Community mesmo, que é de graça e inclusive é essa que eu estou usando. Um outro requisito importante é que tu esteja familiarizado com C#. Inclusive eu publiquei aqui no YouTube um curso de C# com 4 horas de duração, onde eu falo tudo de mais importante sobre a linguagem. E eu vou deixar um link aqui na descrição caso tu queira assistir. Mas tem um outro assunto bem importante também, que é como funcionam eventos no C#. E eu falei justamente sobre eventos no vídeo anterior aqui no canal. Então eu também vou deixar um link para ele, beleza? Há um detalhe aqui no meu curso grátis de C#, eu usei o Visual Studio Code, tá? Mas a linguagem em si é a mesma, então todos os conceitos e as técnicas que eu usei lá são aplicados da mesma forma, tá? A única diferença no caso de desenvolvimento de aplicações Windows Forms é que o VS Code ele não possui as ferramentas visuais necessárias para a criação dos formulários, por exemplo. Beleza? Então por isso que a gente precisa utilizar o Visual Studio 2022 ou o mais moderno. Tá, então vamos criar aqui um novo projeto. Eu vou pesquisar aqui em cima Windows Forms. Então a gente vê que existe esse Windows Forms App, C# e tem um outro aqui que é o Windows Forms App .NET Framework. Então tem algumas diferenças importantes, porque o .NET Framework é uma versão mais antiga do .NET, que foi lançada lá pelo ano 2000. E as aplicações criadas para o .NET Framework, elas vão facilitar bastante a instalação da aplicação, porque o .NET Framework já vem instalado por padrão no Windows 10. Então, se tu tem um Windows 10 100% atualizado pelo Windows Update, tu vai ter o .NET Framework 4.8. Então, a maior vantagem do .NET Framework para Windows Forms é que, como ele já vem instalado, a gente não precisa de um instalador. Nós podemos simplesmente copiar o arquivo executável que vai ser gerado pela nossa build e simplesmente executar ele num computador com Windows 10. Claro que se a gente tiver referências para outros pacotes ou DLLs, a gente também precisa copiar essas DLLs junto. E um ponto negativo do .NET Framework é que além dele funcionar só no Windows, ele também está parado no tempo. Tá? A Microsoft ela vai continuar dando suporte para o .NET Framework enquanto o Windows existir, mas eles já anunciaram que não vão adicionar nenhuma nova funcionalidade, somente correções, né, caso existam bugs. E como eu mencionei antes, o .NET Framework só funciona no Windows. Mas, como o Windows Forms também só funciona no Windows, então o fato do novo .NET ser multiplataforma não vai fazer diferença nenhuma. As vantagens da gente criar aplicações Windows Forms com o novo .NET seriam melhorias de performance e também novas funcionalidades, como novos controles e atualizações em geral. E um ponto negativo de aplicações Windows Forms com o novo .NET, por enquanto, né, na minha opinião, é que é necessário instalar o .NET Runtime, ou gerar uma aplicação de arquivo único, com todas as dependências inclusas. O que é legal, mas vai fazer com que o arquivo executável seja bem maior do que o gerado pelo .NET Framework. Mas isso é para melhorar com as versões futuras do .NET, beleza? Então fica ligado. Então é uma questão de preferência mesmo, porque a aplicação vai funcionar da mesma maneira. Tá, hoje a gente vai criar aqui uma aplicação .NET Framework, mas tudo que eu mostrar aqui pode ser usado também com o novo .NET, tá? Então pode ficar tranquilo. Poderia criar essa aplicação aqui. Então vou criar aqui o WinForms Demo. O WinForms é o apelido de Windows Forms. Então .NET Framework pode ser qualquer uma dessas aqui. Vou botar 4.8 mesmo. Então ele vai criar uma solution para nós, uma solução e o projeto já. Tem até uma atualização aqui, vou atualizar quando fechar o Visual Studio. Uma janela muito importante aqui para nós é o Solution Explorer. Aqui eu vou deixar pinadinho aqui. Se tu não tiver o Solution Explorer por aqui, tu pode vir em View, Solution Explorer. Tem esse Ctrl Alt L, ou então pode apertar Ctrl Q e procurar aqui Solution Explorer. Então aqui a gente vê a nossa solution com o projeto Windows Forms. E a gente vê que o projeto Windows Forms também tem aquela classezinha Program.cs, que nem em aplicações console, né? Então esse aqui é o ponto de entrada da nossa aplicação. Só que nesse projeto aqui, né, já traz o código necessário para iniciar a aplicação desktop já criando uma instância dessa classe aqui Form1. Então esse formulário aqui ele vai abrir automaticamente quando a gente executar a aplicação. A maior diferença entre um projeto Windows Forms e um projeto console, se a gente clicar com o botão direito aqui no projeto e clicar em Properties, nós vamos ver aqui em Application
que o output type, então o tipo de saída dessa aplicação aqui é uma Windows Application. No caso de console, aplicações console seria console application. E arquivos DLL seria o class library. Beleza? Bom, então a gente tem aqui o Solution Explorer, né? O explorador da solução, que a gente encontra os nossos projetos e arquivos da solução. E o template do Windows Forms já criou esses arquivos aqui para nós automaticamente. Então, por exemplo, esse Form 1 aqui, a gente poderia até clicar com o botão direito, dar um rename ou apertar F2 ali. E a gente pode chamar esse aqui de principal ou main, né? Que é principal em inglês, como tu preferir. Vou chamar de main, dá um Enter. Ele vai pedir para renomear tudo aqui, né? Todas as referências. Eu vou dar um Yes. Então ele renomeou aqui até o nome da classe, então tudo certo. Dá um Ctrl Shift S para salvar tudo. A gente tem aqui esse arquivo app.config, que no caso ele pode ser usado para definir configurações da aplicação. A gente não vai ver isso nesse vídeo aqui, mas se tu quiser saber mais sobre configuração em aplicações de Windows Forms, deixa um comentário aí que eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, beleza? E o nosso formulário aqui, expandindo ele, nós vemos esse arquivo aqui que é o main.designer.cs. E esse aqui é o arquivo que vai ter o código gerado automaticamente pelo designer do Visual Studio. Tá? Eu já vou falar mais sobre ele. E as janelas mais importantes para nós seria a área do designer. Então, se a gente der 2 cliques aqui no nosso main.cs, que é nosso formulário, nós podemos dar 2 cliques aqui que nós vamos abrir o designer, ou então clicar com o botão direito e View Designer, que é o Shift F7 também. Tá? Então aqui a gente tem o designer. É isso aqui que vai gerar o código automático aqui. A gente já vai dar uma olhada no arquivo também. Então essa área aqui é muito importante, então a gente vai conseguir editar visualmente esse formulário, que é o que o usuário vai ver na hora de utilizar a nossa aplicação. Então aqui a gente vai manipular o formulário, clicando e arrastando em componentes aqui dentro. Uma outra janela muito importante é a janela de Properties, que vai mostrar propriedades de elementos no Solution Explorer e também propriedades de componentes visuais aqui do designer. Então eu tenho aqui o Properties aberto aqui no cantinho, então eu posso clicar aqui, eu vou pinar isso também. Então ó, clicar aqui no Auto Hide, ele já está pinadinho aqui os Properties. Então se eu clicar agora no formulário, nós vamos ver aqui propriedades do formulário, né? A gente pode ver o componente que a gente está acessando as propriedades aqui em cima, nesse combo aqui. Por enquanto só tem o form, né? Mas claro, a gente poderia também ver propriedades dos arquivos da nossa solução aqui. Então, vou voltar para o designer. Se tu não vê Properties, também dá para pesquisar aqui, Properties ou View. E aqui embaixo, Properties Window. Ou podemos apertar F4 também. Então, apertando F4, ele já vai nos jogar aqui para Properties Window. Então, as propriedades são simplesmente os atributos dos controles, né? Por exemplo, aqui o Form permite que a gente altere o título, né? Que é o text, esse títulozinho aqui da janela. Então, a gente poderia aqui chamar de Windows Forms Demo, por exemplo. Dá um Enter. E agora ele já trocou aqui o título da janela. Outra janela importante é o Toolbox, que está aqui no lado esquerdo. Então, Toolbox aqui também dá para pesquisar aqui em cima. Ou então vir em View Toolbox, tá? Eu vou pinar isso aqui também. Vou expandir aqui o All Windows Forms. Então a gente vê todos os componentes que a gente pode utilizar nos nossos formulários, beleza? Então a gente vai criar aqui um Hello World bem simples, com um botão e um label. E o label, no caso, é simplesmente um componente para exibir alguma informação em texto. Então vamos procurar aqui o label. A gente pode dar 2 cliques ou simplesmente arrastar ele para cá. Então já criou aqui o componente. Eu posso vir aqui e clicar em text, né, para editar o texto de dentro do componente. Ou se eu estou com ele selecionado aqui, eu posso apertar F4, que ele já vai me jogar para lá. Eu posso inclusive já até, sem fazer nada, só apertar F4 e já digitar alguma coisa. Então, por exemplo, Hello World. Então já alteramos aqui o texto desse label. E agora eu vou arrastar um botão. Então vou procurar aqui o button. Tá aqui ele. Nós podemos pesquisar aqui também, né? Button. Para facilitar a nossa vida. Vou dar uns ESCs aqui porque eu não quero mais criar nada. E a gente pode também arrastando aqui, aumentar o botão, né? Manipular ele da forma que a gente quiser, da maneira visual aqui. Então por isso que o Visual Studio 2022 ou mais moderno, né? Os antigos também tem isso aqui. Mas por isso que é bom o Visual Studio em vez do Visual Studio Code, que o Visual Studio Code não vai ter todas essas ferramentas aqui para manipular os formulários. Então bem simples, a gente só arrasta aqui, né, os controles e cria o form como a gente quiser. Se tu tá curtindo o vídeo, não esquece de arrebentar o botão do like, que isso me ajuda bastante, beleza? Bom, como eu mencionei antes, esse aqui é o designer. Então a gente vai fazer o design visual da nossa aplicação, né, usando controles que a gente também pode chamar de componentes.
Quando a gente clica com o botão direito em qualquer lugar do form, aqui a gente também tem algumas opções, tá? Uma delas é ir para o código fonte desse formulário. Ou a gente pode apertar F7 também. Então, vou clicar aqui. Então, agora a gente está no código fonte, né, da classe main, que é o nosso form main. Pode ver que ele deriva, né, de form. Derivar é a mesma coisa que herdar em orientação a objetos. E a gente vê que essa classe aqui é uma classe partial, ou seja, é uma classe parcial. E isso é justamente porque a ferramenta designer do Visual Studio vai gerar código automaticamente quando a gente manipula o formulário. E uma maneira da gente acessar esse código gerado é dando 2 cliques aqui no arquivo designer. Então vamos entrar aqui, nós vemos que essa é uma classe main também, que é a mesma classe do nosso form, e é uma classe parcial também. Então, quando a nossa aplicação for compilada, todos os códigos parciais de uma classe, eles vão ser mesclados em uma classe só e vão ser compilados, beleza? Eu acho que essa funcionalidade aqui, ela só é muito útil mesmo para quando o código é gerado automaticamente, no caso pelo designer aqui. Então, se a gente descer um pouquinho aqui, a gente até vê aqui embaixo alguns campos privados, um campo, no caso, para o label e o botão que a gente criou, né? Então, o designer criou automaticamente esses campos aqui. Nós podemos também abrir essa region, que aqui já está escrito, né, que o Windows Form Designer gerou esse código. E aqui já tem um comentário também dizendo que isso é requerido pelo designer e que é para não modificar isso aqui manualmente, beleza? Então, basicamente, a gente vê que esse método, ele está inicializando os componentes aqui que estão na tela, né, o label 1 e o botão. Então, ele está criando aqui novas instâncias. E também está atribuindo aqui valores a propriedades desses controles. Então, por exemplo, aqui o text que a gente alterou lá pela janelinha de properties, ele já alterou aqui também. Ele altera também o local onde os botões estão na tela, botões e labels. Qualquer controle, né, ele vai configurar aqui o local dele na tela e assim por diante. Aqui a gente também consegue ver que o formulário tem essa propriedade aqui, controls, e esse código está simplesmente adicionando o botão e o label nessa lista de controles aqui. E claro, setando aqui o nome do formulário text, que é o título dele, né? Beleza? Inclusive esse método aqui, initializeComponent, ele é executado no nosso construtor aqui. Então no form main, a gente vê o método sendo executado aqui. Então a gente não pode remover isso aqui. Então eu vou comentar, eu vou dar um Ctrl Shift S. Mesmo a gente podendo visualizar os componentes aqui, caso a gente execute a aplicação, ela vai ficar em branco. Tá aqui a aplicação em branco. Porque a gente sabe que aquele método ali é utilizado para inicializar todos os componentes do nosso form, né? Então vou dar um F7 aqui, remover esse comentário, Ctrl Shift S, vou voltar lá para o nosso designer. E uma coisa muito importante aqui também em Properties é que além das propriedades, aqui a gente pode ordenar por categoria, que é o que está agora, ou por ordem alfabética, eu até prefiro assim. Além disso, a gente pode também acessar eventos de componentes, por esse raiozinho aqui. E os eventos, eles possibilitam que a gente execute métodos quando alguma coisa acontece. Ou seja, a gente pode reagir a algum evento de um controle. Por exemplo, o carregamento do form aqui, por esse evento load. Ou um clique do botão também, pelo evento click. Tá? Então vamos utilizar aqui o evento load. A gente pode digitar aqui o nome de um método para ser executado quando esse evento for disparado. Ou a gente pode simplesmente dar duplo clique aqui, ou no próprio form também. Ele vai criar aqui um event handler para nós. Tá? Se a gente desse duplo clique aqui no form, ele também vai fazer a mesma coisa. Então, cada componente tem algum evento específico que ele vai criar automaticamente para nós quando nós dermos duplo clique aqui em cada componente. Depois a gente dá no botão aqui para ver. Então, a gente sabe que quando o form for carregado, esse método aqui vai ser executado. E como a gente viu na classe parcial do designer, ela criou propriedades, né, para cada componente. Então, a gente pode acessar eles por aqui. Por exemplo, aqui aquele label, né, o label 1, ele está criado nesse form. Então a gente poderia, por exemplo, alterar aqui o texto do label 1 quando o form for carregado. Então, teste. Então, Ctrl Shift S. Eu vou dar um F5 para a gente iniciar a aplicação aqui, ou clicar no Start, né? Então, aqui o texto do label foi trocado para teste quando esse form foi carregado. Então a gente tem também como alterar as propriedades de componentes aqui via C#, né? Não somente pela janelinha de Properties. Então agora vamos criar aqui um Event Handler para o botão. Então em vez de entrar aqui no clique, então vou dar 2 cliques aqui no botão, ele já criou um evento, né? Então agora eu quero mudar o text do form em si. Então a gente vê aqui, ó, form text.
igual a inscreva-se e dê o like. Ctrl Shift S, F5. Agora vamos clicar no botão. Pum! Mudou aqui o título da janela, inscreva-se e dê o like. Beleza? Um problema bem comum que acontecia comigo quando eu comecei a usar o Windows Forms, digamos que eu dei 2 cliques sem querer no botão, ele criou esse Event Handler aqui, eu quero deletar. Então, normalmente eu deletava aqui, salvava, e aí quando eu voltava para o designer, dava esse erro aqui. Tá dizendo que o designer não pode processar esse nome desconhecido, né? Que não existe mais o nome desse método. Então, isso é porque o designer, ele está se inscrevendo em um método que não existe. Porque a gente deletou esse método. Então, a gente pode clicar aqui no erro, diz aqui a linha e a coluna. Vou clicar aqui, ele vai nos levar para o arquivo designer e aqui está o erro. Então a gente está tentando se inscrever aqui num evento click, mas esse método aqui, o handler, não existe. Então o que a gente pode fazer é simplesmente selecionar isso aqui e deletar. Ctrl Shift S, agora a gente pode voltar para o designer que vai funcionar. Agora eu quero criar 2 campos texto aqui. Vamos fazer uma calculadora bem simples aqui, só de multiplicação. Então a gente pode pegar um text box. Vou pegar um outro label. Inclusive a gente pode duplicar isso aqui segurando a tecla Ctrl e arrastando. Ó, e já duplica esse label para nós. F4, já caiu. Agora ele está no Eventos, então a gente tem que voltar aqui para as Properties. Já caiu no Text. Vou escrever aqui X mesmo, para a gente saber que é multiplicação. A gente pode até usar as setinhas do teclado para deixar isso aqui um pouco mais centralizado. Segurar aqui o Ctrl de novo, né? Marca o text box, segura o Ctrl e arrasta. E agora ele já criou aqui. Podemos usar as setinhas do teclado aqui também para botar mais para o lado. O ideal é a gente sempre nomear também os componentes de forma que a gente saiba o que é o que, né? Então textbox 1, textbox 2 não faz sentido nenhum para nós. Então vamos colocar aqui, sei lá, number 1 text. Eu já vi muita gente utilizando esse tipo de nome, assim, number 1 text ou number 1 txt, ou então txt number 1. Então tanto faz, isso aí vai de tua escolha. Eu acho que eu até sou mais acostumado a usar assim, mas não faz diferença nenhuma, é só uma maneira que tu quiser. Só seja consistente, né? Usa esse mesmo tipo de nomenclatura para todos os teus componentes. Então txt number 2. Agora eu vou modificar o nome desse botão também. Vou chamar isso aqui de btn calculate. Vou vir no text dele. Trocar para calculate. Damos 2 cliques. A gente tem que converter os textos para número. Então eu vou criar aqui uma variável number1. Vai ser igual a convert.toInt32. Isso tudo tu vê no meu curso de C#, tá? Conversão de string para outros tipos. E aqui eu vou colocar o txt number1.text. Então a gente está acessando agora a propriedade text, que é o que o usuário digitou, né? var number2 vai ser igual a convert. Isso aí mesmo. O Visual Studio até me ajudou aqui. Já descobriu o que eu queria fazer. Agora eu vou criar aqui um var result. Então o resultado vai ser number1 vezes number2. Agora no nosso label1.text vai ser igual a result.toString. Então vamos transformar esse número em uma string. Ctrl Shift S, F5. Vamos colocar aqui 3 vezes 3 ou 3 vezes 5. Calculate, resultado 15. Beleza? Como eu mencionei no vídeo sobre eventos, é possível até a gente criar manualmente os métodos Event Handlers. A gente só precisa ter certeza que a assinatura do método é compatível com o evento. Então, por exemplo, aqui o evento click, ele só precisa de um Object Sender e um Event Args. Então eu poderia aqui criar um outro método. Por exemplo, void test click. Vai ser Object Sender, Event Args E. Então assim tá bom. Ctrl Shift S. Então a gente poderia vir aqui no form, no botão calculate, nos eventos, todos os compatíveis eles vão aparecer aqui para nós, então a gente pode selecionar. Só cuidado que se a gente clicar aqui no test click, ele vai apagar o método btn calculate. Tá? Então ó, dá o F7, tá aqui o método, né? Então eu vou alterar manualmente aqui, vou pro test click. Ó,
apagou. Vou dar um Ctrl Z. Ele pergunta se a gente tem certeza, vou botar que sim. Ctrl Shift S. Outra maneira também de se inscrever é, por exemplo, aqui no construtor, depois de chamar esse Initialize Component, né, que é onde ele cria a instância dos componentes, a gente poderia aqui, por exemplo, usar, sei lá, btn calculate, ponto, click e colocar um outro método aqui, por exemplo. Test click, né? Isso. Então agora a gente teria 2 event handlers inscritos nesse evento. Quando Shift S, uma outra coisa bem importante de Windows Forms também é o Tab Order. Então se eu iniciar aqui nossa aplicação e ficar apertando Tab, a gente vê que a ordem dos tabs está esquisita, né? Tá ao contrário. Deveria ser primeiro aqui, depois aqui e depois aqui embaixo. Então a gente altera aqui o Tab Order vindo no menu View, Tab Order. Então a gente vai clicando aqui na sequência que a gente quer. Então eu vou deixar isso aqui como 0. Até esse aqui não muda muita coisa porque a gente não tem como dar tab para dentro de um label. Mas eu vou colocar aqui em ordem. Isso aí. Posso apertar ESC. Ctrl Shift S, executo. Agora ele automaticamente já caiu aqui, o Down Tab. E ele já está na ordem correta, beleza? Isso é bem importante para User Experience, UX. Beleza? Então agora a gente vai pegar essa aplicação aqui. Tem muita coisa que a gente poderia fazer aqui nessa aplicação, que é, por exemplo, ancorar componentes e deixar isso aqui redimensionável, né? Mas a gente vai ver isso aí num outro vídeo, tá? Deixa um comentário aí se tu curtiu isso aqui, se tu quer ver mais vídeos sobre Windows Forms. Mas por enquanto vamos só executar essa aplicação aqui num outro computador. Então aqui a gente está no modo debug. O ideal quando for instalar isso no outro computador é fazer a build em modo release, que seria mais otimizado para ambientes de produção. Mas aqui no nosso exemplo tanto faz, então vou deixar no debug mesmo. A gente pode aqui clicar com o botão direito no projeto, dar um build. Então succeeded. Clico com o botão direito aqui no projeto, posso abrir, vamos abrir essa pasta aqui no File Explorer. A gente vem na pasta bin, debug e está aqui nossa aplicação. Então a gente poderia, nesse caso aqui, copiar só essa, porque a gente não utiliza a configuração. Então a gente vê que essa aplicação é bem pequena, né? Tem 9 KB, então bem pequena mesmo. Bom, copiei aqui o arquivo executável da aplicação para uma máquina virtual zerada, então ela não tem nada, só um Windows 10 puro. Se a gente dar 2 cliques aqui, vai abrir nossa aplicação automaticamente e a gente pode fazer os nossos cálculos aqui. Então bem simples, né? Se fosse com o .NET mais novo, seria um pouquinho mais complicado, porque a gente teria que instalar o .NET Runtime também. Isso eu mostrei, tá? No vídeo do curso de C# grátis aqui, eu mostrei a instalação também do Runtime. Bom, acho que isso aqui já é mais do que o suficiente para ter uma base bem sólida de conhecimento sobre criação de aplicações desktop com Windows Forms. Então fica ligado que eu vou continuar essa série aqui e pode pedir alguma coisa específica aí que tu queira, não só sobre o Windows Forms, mas sobre qualquer assunto relacionado a C#.NET, beleza? Não esquece de arrebentar o botão do like e te inscreve no canal aqui para não perder nenhum vídeo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.